Então vamos lá, tranquilizem o coração de vocês, se conectem com aquilo que vocês precisam ouvir, aquilo que Deus precisa falar com vocês, se conectem com o coração, onde gera o nosso sentimento, é por onde o Senhor consegue entrar, falar, que a gente possa abrir a nossa mente, para que a gente possa ter um coração agora humilde, para que a gente possa ouvir também sobre as nossas falhas, sobre aquilo que nós estamos errando, sobre aquilo que o Senhor quer mostrar, que a gente precisa melhorar, para que a gente possa alcançar o que o Senhor já guardou para nós, que a gente possa trilhar o nosso caminho, Senhor, para que a gente possa ser canal de bênção, não canal de maldade, que o Senhor segure as nossas línguas, Senhor, porque a língua é o mal, a língua é o que pode sair dela, Senhor, não é coisa boa. Que o Senhor nos conduza para que a gente possa declarar somente coisas boas, Pai. Que a gente tenha uma visão espiritual agora, que a gente consiga conduzir a nossa mente para aquilo que a gente tem que ver, aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa melhorar, Pai. Que a gente possa amar os nossos irmãos, que a gente possa, de fato, querer transbordar sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor agora, neste momento, o Senhor esteja presente, que o Senhor conduza esse momento, que eu glorifico o nome de Ti, meu Pai, pois pela Sua palavra, pelo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu mudei, Pai, que eu estou aqui agora, que eu estou transbordando, que eu estou quebrando todas as minhas crenças, as minhas barreiras, os meus medos, para poder ensinar os meus irmãos, Pai, para que eles cresçam, para que eles conheçam o Seu amor, aquele amor que eu conheci, Pai, para que eu derrame sobre eles a Sua bênção, Pai, a Sua unção. Em nome de Jesus, amém. É isso, vamos falar então sobre o rei Saul, sobre a queda do rei Saul, o porquê que o rei Saul caiu, né? Qual que foi a falha dele? Por que o rei Saul ele caiu de uma forma tão ruim assim? E qual que foi a diferença entre ele e Davi, né? Porque pecador, tanto Saul quanto Davi foi, mas por que o Saul, Deus não perdoou ele, né? Por que Saul aconteceu o que aconteceu e Davi não? Davi, Deus perdoou e Davi continuou, Davi teve um final feliz, né? Um final de vida feliz, enquanto Saul não. Então, a gente vai entender aqui um pouquinho o porquê que Deus foi bondoso com Davi, mas não foi tanto com Saul. Lembrando que são as nossas próprias escolhas também, né? Acredito que já está todo mundo aqui, já estou atrasada também, né? Pessoal, sobre Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Então, assim, é um marco, é uma passagem que traz muita importância, porque Israel foi um lugar muito importante. Então, assim, imagina o primeiro rei de Israel, né? E aí eu vou passar para vocês aqui, eu vou ler um pouquinho, é meio longo, só a passagem, tá? Então tá em 1 Samuel 9, acho que é isso mesmo. Samuel 9, versículo 4. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Eu vou só explicar aqui um pouquinho, porque às vezes a pessoa não leu, né? Não passou ainda por essa passagem assim a fundo. Samuel, ele era um profeta lá na época, né? Então, ele tinha filhos, os filhos deles não estavam prontos para poder reinar. Então, o povo cobrou para que constituísse, né, um rei sobre eles. Então, aqui, porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos o rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse ao Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e aos outros deuses serviram. Assim também fizeram a ti. Agora, pois, ouve a voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Então, aqui vocês entendem que o povo estava pedindo por um rei, o povo queria ter um rei reinando ali.
Agora, pois, ouve a sua voz. Aí já foi, né? E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por centenários, e para que lavrem a lavoura e seguem as suas sagas, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. É meio longo, tá, gente? Mas é para vocês entenderem. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e darás aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que vós ouvirdes escolhido, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo, preste atenção nessa parte aqui, ó. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: Não, mas haverá um rei sobre nós. Porque o Senhor queria que deixar aquele povo livre, aquele povo, sabe, trazer a prosperidade para eles ali de alguma forma, mas não, eles queriam um rei sobre eles. Eles queriam que um rei governasse sobre eles. E esse ponto aqui é muito importante. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. A palavra tem poder. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Então vocês podem observar aqui que Saul, então, ele foi escolhido ali. Deus pediu para, né, ungir ele rei, ou o povo pediu para escolher um rei? Porque naquele momento Deus não queria escolher um rei. Deus falou que era para o povo, né, ser livre, para o povo prosperar de outras formas ali. Mas o povo pediu por um rei. E então Deus ordenou para que Samuel ungisse então Saul como rei. Nesta época, né, quando o Saul iniciou ali, ele era temente a Deus, ele era um cara exemplo, ele era um rei exemplo, ele era um rei que queria cuidar realmente do povo. Então, e ele continuou cuidando, né, por muitos anos ainda. Ele teve um reinado de 40 anos, foram 4 décadas que Saul reinou. Então, assim, não foi pouco tempo. Então, Saul foi um bom rei, até que, né, assim como a gente, às vezes a gente tem o primeiro amor ali, então a gente conhece a Jesus, a gente começa a seguir os seus passos, a gente começa a aprender, entender, a seguir mesmo, né, os princípios, e aí o Senhor, ele vai abençoando a nossa vida, a nossa casa, os nossos caminhos, então a gente vai crescendo, vai tendo os nossos resultados até mesmo financeiros, e as coisas vão mudando, e às vezes o nosso coração também vai mudar. Então, por isso que a gente está aqui para falar sobre esse tema, para que a gente não tenha, né? E se a gente tiver, porque pode acontecer, e acontece, tá? Esses momentos de pequenas quedas ali, onde a gente se perde, onde a gente, né, perde o nosso caminho, a gente deixa de seguir os princípios, a gente deixa de ser grato por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Quando a gente tiver esses momentos, a gente possa saber como retornar, e a gente retorne rápido para a nossa rota, para que não tenham consequências maiores, porque Deus, ele também vai nos avisar: olha, esse caminho não está certo, o que você está fazendo não está certo, e muitas vezes alguém vai nos avisar, só que às vezes a gente vai estar numa soberba tão grande ali como Saul estava, porque tinha muitas pessoas ali que estavam, a esposa de Saul principalmente, estava avisando ele sobre, né, provavelmente ali o que estava acontecendo, o que ia acontecer, para ele voltar para o trilho, que as atitudes dele não estavam mais sendo condizentes com o homem que ele era antes, com o rei que ele era antes. Então ele estava se transformando numa pessoa totalmente diferente, porque ele não queria mais ouvir. Então aquela pessoa que ela é soberba, ela não quer ouvir.
um conselho, ela não quer ouvir alguém que tem autoridade sobre a vida dela, ela deixa de dar autoridade para que as pessoas façam isso. Então elas se tornam orgulhosas, assim como Saul foi se tornando, né, orgulhoso, foi se tornando rígido, ele foi perdendo mesmo o que ele construiu ao longo do tempo, toda a autoridade que ele construiu ao longo do tempo, todo aquele amor que ele tinha pelo povo, por Deus, né, principalmente, ele era um homem muito temente a Deus, e ele se perdeu no caminho pela soberba, pela resistência, por não querer ouvir. Então, muitas vezes, você vai se encontrar nesses momentos, mas é muito importante que você ouça, que você escute as pessoas que estão do seu lado, né? Seja seu pai, seja sua mãe, esposo, filhos, porque eles vão notar a diferença em você. Nossa, mas você mudou. Nossa, mas você está muito irritado. Mas nossa, você está estressado. Mas nossa, você não quer ouvir ninguém. Mas nossa, você está falando mal do fulano, fulano que te empregou, fulano que mudou sua vida, fulano que isso, fulano que aquilo, né? E muitas vezes a gente vai se pegar nesse momento onde a gente vai estar lá julgando, falando mal, porque a nossa língua, ela tem um poder extraordinário, mas é um poder tanto para o positivo quanto para o negativo. Então a gente pode declarar coisas boas para as pessoas, para nós, mas a gente também pode declarar coisas ruins. Então a gente pode, quando a gente maldiz alguém, a gente está declarando algo ruim sobre a vida daquela pessoa. Então olha a responsabilidade que tem a gente tem com a nossa língua, né? Com a nossa palavra, o que está saindo da nossa boca. Então, voltando um pouquinho aqui para Saul, se vocês observarem, né, Ai, desculpa, gente. Se vocês observarem, eu pensei em uma outra situação aqui, mas outro dia eu passo para vocês. Então, se vocês observarem, Saul, ele foi se perdendo no caminho, ele não se perdeu assim, um pouquinho, entendeu? Do nada, assim, ele foi se perdendo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Então, ele reinou lá aos 20 anos, na metade desse tempo que ele começou a ter as mudanças dele, mas ele reinou por muitos anos ainda. Então, na maioria das vezes, a gente não vai se perder assim do nada, não vai assim chegar um dia que você acorda e começa a falar mal de todo mundo, começa a reclamar do seu trabalho, começa a reclamar da sua família, começa a reclamar da sua esposa, né? A gente vai ser sempre aos pouquinhos. Então, se a gente está reclamando de alguma coisa, é importante que a gente lembre da onde a gente veio, onde a gente está, o que aquilo representa para nós, aquilo ou alguém, né? Porque pode ser também algo, né? Você orou lá há muitos anos que você queria uma vida próspera, queria empresas, queria carros, queria empregar pessoas, queria inúmeras coisas, né, relacionado a coisas mesmo, bens materiais. E aí chega um certo momento que começa uma sementinha ruim entrar no seu coração, aí você começa, nossa, mas como dá trabalho? Começa assim, não vai começar você reclamando de fato, vai começar, nossa, mas que dor de cabeça que dá, mas eu acho que eu não quero mais contratar ninguém. Mas pessoas dá trabalho. Aí chega um fulano perto de você e o fulano vai agregar naquilo que tá de ruim, porque a gente vai ver aquilo que tá de ruim. Então o fulano vai chegar para você e falar assim, viu? Nossa, tá ruim, né? Nossa, como é tal coisa, não sei o quê. Como que fulano, ele é uma pessoa ruim. Como que fulano faz isso, faz aquilo. Então, a gente tem que cuidar, preservar o nosso coração para que a gente não caia nessas armadilhas também, para que, né, as pessoas não alimentem em nós algo que a gente já começou a nutrir, porque já entrou no nosso coração. E Saul, ele além de não estar mais ouvindo as pessoas, ele parou de querer ouvir Deus também. Porque ele achou que ele estava na razão, ele se tornou uma pessoa soberba. Então ele começava a justificar os erros dele e colocar a culpa nos outros. Então, os outros são culpados, os outros estão errando. E ele começou a ser esse tipo de pessoa. Então, quantas vezes nós também somos esse tipo de pessoa, onde a gente começa a justificar os nossos erros pelo erro dos outros. Então, a gente é ruim, a gente faz isso, a gente fez aquilo. Eu reagi assim porque ele foi ruim comigo, eu reagi assim porque ele fez tal coisa. Eu xinguei porque ele me xingou primeiro. Sabe, essa coisa adolescente mesmo, desse sentimento de rebeldia. Então, Saul, ele tava cego, surdo, ele não estava querendo ver nada, nem ouvir nada, ele foi se perdendo cada vez mais porque ele não queria voltar para o trilho. E, de fato, a queda de Saul inicia quando Davi entra em cena. Lembra que eu falei que a gente ia acabar falando um pouquinho, né, sobre
sobre Davi. Davi, como todos sabem, né, foi ungido por Deus para ser rei de Israel. Então, quando Samuel percebeu, né, ali Deus percebeu que Saul estava começando a se desviar, Deus ordenou para que Samuel ungisse Davi a rei. Então, Davi não foi rei a partir daquele momento, mas a partir do momento que ele foi ungido, Deus já tinha uma promessa na vida dele, Deus já tinha um caminho para a vida dele. Não ia se desviar daquilo. Deus já decidiu, o próximo rei de Israel é Davi. Mas Saul ele ainda estava começando a se desviar, mas Deus ele sabe de tudo, né? Ele sabe tudo que ainda vai acontecer. Então Deus já sabia que Saul podia se perder no caminho, então Deus já começou a preparar um novo rei para Israel. Então a gente sabe que Davi, ele teve lá o episódio que ele matou Golias, então ele se mostrou que ele tinha uma força para que aquilo gerasse também uma autoridade sobre as pessoas. Então ele protegeu pessoas, Deus autorizou que ele fosse lá, que ele tirasse a vida de Golias, porque né, nos tempos de hoje a gente fala que a gente precisa ter discernimento, porque nos tempos antigos ia lá, matava Golias, né? Tinha toda essa questão. Hoje em dia não é mais sobre isso. Hoje em dia a gente tem lutas espirituais. Então a gente não vai lá matar ninguém de fato. Mas Deus ordenou para que Davi fosse lá, matasse Golias, deu a força para ele, deu a estratégia. Então Davi ele teve ali a partir desse momento uma autoridade sobre o povo. Então as pessoas começaram a olhar diferente para ele. Mas ainda não era, né? Porque Davi sempre foi só o pastor de ovelhas. Só o pastor de ovelhas. E a gente desmerece muito essas nossas fases onde a gente está só um pastor de ovelhas. Mas vocês já pensaram como é difícil ter ovelhas para cuidar? Como é difícil a gente ter filhos para cuidar, ter pessoas no trabalho para cuidar? Como é de quem aqui é líder? Como é difícil ter, né, as nossas ovelhinhas ali, as pessoas que a gente está ali pastoreando, cuidando, porque o trabalho é o mesmo, é você dizer para onde tem que ir, cuidar quando tem que cuidar, buscar quando a pessoa começa a se perder, você tem que ir lá buscar ela. Então, assim, se você parar para pensar, é um trabalho muito semelhante, né, a esse pastoreio de ovelhas. É muito semelhante o nosso trabalho, principalmente quem já é líder. E quem ainda não é líder na casa, é líder, às vezes, numa célula da igreja, no ministério, às vezes é líder, né, da família no geral, porque tem pessoas também que elas trazem a liderança da família, então é ela que conduz a família ali também para os caminhos. Então, Davi, ele foi sendo preparado e Deus escolheu ele, tanto que o significado do nome de Davi é amado por Deus. Então, Deus amava Davi, Deus sabia quem seria Davi, e Davi era temente a Deus. Davi, ele não fazia nada sem consultar Deus. Porque no começo da nossa caminhada, no nosso começo como crente eu digo crer em algo, tá? Crer em Deus, no nosso começo, a gente tá no primeiro amor, a gente, né, tá ali com as pessoas, a gente é amoroso, a gente pede tudo para Deus, Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, como eu vou gastar meu dinheiro? Senhor, eu devo comprar aquilo? Senhor, eu devo fazer tal coisa? Mas ao longo do caminho, a gente vai sendo como Saul, que vai parando de ouvir e também vai parando de consultar. Então é muito importante que a gente lembre que a gente precisa estar o tempo todo consultando aquilo que o Senhor tem para nós, porque tem a nossa vontade e tem a vontade que Ele quer para nossa vida. Então, se não for da vontade dele, é óbvio que aquilo não vai dar certo, aquilo vai dar errado. Então, a gente precisa sempre estar nos tratando, sempre estar lembrando disso, sempre estar cuidando para que a gente continue consultando o Senhor para tudo aquilo que a gente vai fazer. Pessoal, tá fazendo sentido? É meio estranho essa estar no YouTube assim, né? Sem a interação de vocês, mas vão comentando aí se tá fazendo sentido, se vocês estão conseguindo pegar. Top. O Enzo já respondeu aqui. Muito bom. Então, quando Davi, ele entra na vida de Saul, e olha que Davi entra na vida de Saul de uma forma assim muito obediente a Saul, porque Saul era o rei. Davi só queria servir. Davi tinha um coração servidor. Davi só queria servir o rei, só queria fazer as vontades dele. Tudo que o rei falava,
Davi ia lá e fazia. Então, Davi, ele era obediente, ele era temente a Deus, obediente a Deus, mas ele também era obediente à autoridade que Deus designou. Então, Davi era obediente ao rei Saul. Só que, muitas vezes, né, o que pode acontecer, e qualquer um está sujeito a isso. Saul sabia, de alguma forma, quem era Davi. Porque no início ele não sabia, mas ele sentia. Então, Saul sabia quem era Davi. Saul olhava para Davi e via a unção sobre a vida de Davi. Então, por mais que eles ainda não soubessem ali naquele momento quem era Davi, que Davi tinha sido ungido a rei, porque naquela época você ter uma bênção dessa, você ser ungido e falar que ia ser de você na sua vida, meu Deus, aquilo assim, era fato que aquilo ia acontecer. Entendeu? E até hoje, né, tem muitos profetas, muitas pessoas que são realmente muito ligadas na fonte, que Deus as escolhe para que possa ali profetizar algo sobre a nossa vida. Então, acredito sim que tenha muitas pessoas que tenham esse dom, que tenham o poder de fazer isso, que Deus usa a vida delas para que elas possam profetizar sobre a vida do outro. Então, quando acontece isso, Deus já determinou que a sua vida vai ser daquela forma. Deus já acreditou, Deus já viu tudo antes mesmo de você ver, Deus já viu. Então, Davi já tinha sido ungido a rei. Saul ainda não sabia, mas ele já sabia, sentia que alguma coisa tinha em Davi. Então, Saul começou a ter mudanças ali no coração dele, foi mudando, ele foi ficando mais ciumento, então ele começou, mesmo Davi servindo, Davi servia ele o tempo todo, mesmo Davi servindo ele ainda assim, ele tinha um coração invejoso. Então, quantas vezes a gente já teve alguma autoridade ali sobre a nossa vida, ou mesmo algum colega de trabalho, e a gente está ali no mesmo nível, de repente esse colega de trabalho começa a se destacar mais, começa a aparecer mais, né? Aqui muitos são do mundo das vendas, então essa pessoa começa a se destacar mais que você, e você começa a achar aquilo injusto. Eu falei que o sentimento, ele começa pequeno. Aí você fala assim, nossa, mas fulano acabou de chegar, já tá vendendo tudo isso? Fulano acabou de chegar, já tá fazendo isso? Nossa, mas fulano quer se aparecer, porque fulano se posicionou, porque fulano foi lá e resolveu dar um treinamento, né? Trazendo aqui para o mundo das vendas, que a maioria é dessa área. Então, fulano foi lá, se apareceu. Cara, não, fulano só se posicionou, fulano só fez aquilo que era para você estar fazendo. Porque você está olhando para o outro, você não está olhando para o seu. Quando a gente olha para o outro, a gente tira toda a energia que deveria estar empregada em a gente fazer algo acontecer, a gente está focado lá. Ó. Então, entende que a gente está desviando o nosso olhar, desviando o nosso pensamento e desviando a nossa energia para aquilo, para aquela inveja, para aquele rancor, sabe, para aquele sentimento ruim. Em vez de a gente olhar para o nosso aqui, olhar para aquilo que a gente precisa desenvolver. Eu tenho problema em oratória, eu tenho problema, eu tenho vergonha, eu tenho qualquer trava, né, que possa, eu tenho crença de não merecimento, eu tenho qualquer tipo de crença ou sentimento que te impeça de fazer aquilo que é para você fazer, que você tem vontade de fazer e que você está vendo o outro fazendo, e aí aquilo está gerando sentimento em você. Então, quantas vezes a gente vai deixar que a inveja, que sabe, o orgulho, que a soberba entre no nosso coração? Então, tem pessoas que a gente vai olhar, e é muito importante que a gente saiba disso e que a gente olhe para isso também. A gente tem José do Egito, né, que tinha as túnicas, que ele recebeu do pai uma túnica de várias cores, mas tem interpretações também que é manga longa, né, que são roupas que a realeza usava, né, as pessoas de grandes posições usavam, e ele recebe porque o pai dele já tinha visto algo diferente nele, né, e tem pessoas que vai ter sim uma coisa diferente, Deus já está agindo na vida dela, ela já está conectada, ela está buscando, ela é temente, ela já entregou a vida dela para ele. Então, essas pessoas já estão com um brilho diferente, elas já estão diferentes. E é muito importante que a gente aceite que tem pessoas, sim, que estão com a túnica multicolorida, tem pessoas que já estão com a túnica de manga longa, entende? Tem pessoas que já estão nesse nível, nesse processo, e é muito importante que a gente aceite, que a gente não olhe com olhar de julgamento, com olhar de inveja, porque nós somos seres humanos, a gente está sujeito a falhas,
A gente precisa cuidar para que isso não entre no nosso coração. Isso vai tirar totalmente o foco do seu próprio desenvolvimento. Então, Saul, a queda dele começou aqui, ó, na mente, onde ele estava com a cabeça, né? O que ele estava pensando de fato? Por que ele ficou com tanto ciúme de Davi? Por que ele não continuou focado nele, naquilo que Deus chamou ele para fazer? Então, muitas vezes, Deus vai chamar a gente para fazer algo e a gente vai olhar para o outro que Deus chamou para fazer algo totalmente diferente. Porque a gente acha que o dele é melhor, que o dele é mais fácil, ou que o dele dá mais dinheiro, ou que o dele ele é mais visto, porque nem tudo é sobre dinheiro. Às vezes você nem quer ganhar dinheiro, às vezes você só quer ser visto. Porque você tem uma ferida que está em você, que você precisa dessa aprovação, que você precisa disso na sua vida. Então, nem tudo é dinheiro. Às vezes a gente só quer ser visto. E isso é muito forte. Estão comentando aqui, às vezes eu me perco, mas eu vou continuando, gente. Se vocês quiserem ir comentando aqui, pode sempre comentar, tá bom? Que a gente vai tentando puxar também do que vocês estão falando. Então, muitas vezes, a gente vai expressar um sentimento de inveja, de soberba, de orgulho, por uma ferida nossa também, que a gente não curou, que a gente não permitiu ser curada. Então, quando Saul ele começa a se perder, ele começa essa queda dele, é assim, por Davi. Ele começa a sentir muito ciúme de Davi, ele começa a ter sentimentos muito ruins, ele começa a querer armar coisas, né? Ao longo do tempo ali, ele vai começar a armar coisas para Davi, ele começa a ser mais exigente com Davi. Só que sempre vai ter um Saul para um Davi. Porque Deus precisava ver o coração de Davi. Deus precisava testar o coração de Davi. Então, Davi se manteve firme, Davi continuou com um coração ensinável, um coração humilde, ele continuou obediente a Deus. Então, se Deus não pedisse para ele fazer, ele não fazia. Tanto que ele teve oportunidade de matar Saul, né? Teve a última das oportunidades ali, Saul pediu para que ele matasse, mas a Davi não tinha autorização. Então, Davi matou um gigante, que era muito mais difícil naquela época, ele era inexperiente, ele ainda estava iniciando, Deus ainda estava preparando ele, mas Davi não matou Saul, que estava muito mais fácil. Porque Deus não mandou ele fazer isso. Porque Deus estava testando o coração dele. Então, sempre que tiver um Davi, sempre que você for ungido para fazer algo, para seja um trabalho diferente, seja uma liderança, qualquer coisa que Deus chamar você para fazer, pode ter certeza que vai aparecer um Saul. Então, vai ter um Saul que vai ter ciúme, que vai te diminuir, que vai sentir inveja, vai ter um Saul que vai tentar atrapalhar o seu caminho, mas ele faz parte do crescimento, ele faz parte do momento que você precisa viver. Ele tem pessoas que entram na nossa vida, que estão na nossa vida exclusivamente para nos ensinar quem nós não deveríamos ser. Então, agradeçam até aqueles que são ruins com vocês, que, sabe, trazem momentos ali, sentimentos ruins, né? De fato, são pessoas ruins mesmo, pessoas amargas, pessoas invejosas, pessoas fofoqueiras, pessoas que denigrem a sua autoridade, a sua imagem. Então, mesmo essas pessoas, acreditem, elas fazem parte do nosso processo. Elas precisam estar ali, porque a gente precisa aprender aquilo com elas. Então, Saul, ele ensinou muito Davi, muito, muito. E Davi, ele continuou ali ileso, ele continuou firme no propósito dele, ele não se vendeu, ele não mudou o coração dele. Então, Davi, quando ele foi ungido a rei, ele não sabia ainda qual era o caminho dele. Ele era inocente. Então, muitas vezes também, a inocência, ela vai nos afastar de viver algumas coisas. Então, esse também é um ponto importante, porque Davi teve que aprender ali como cativar o exército, né, os homens ali, né, da guerra. Davi teve que aprender a gerar autoridade, a crescer, a se mostrar firme na batalha, fazer boas escolhas, né, porque o peso da liderança não é fácil. Então, Davi, ele teve que mostrar para as pessoas que ele era um bom líder. Então, Deus já foi preparando ele ao longo dessa jornada, desse caminho ali, para que ele pudesse, de fato,
ser um bom rei lá na frente. Então, muitas vezes, a gente vai ter que crescer, que buscar ali as nossas raízes, nossas crenças, a gente vai ter que passar por cima de tudo isso para que lá na frente a gente possa de fato reinar. Então, o que Deus entregou para você hoje e você ainda não está vivendo, é porque você ainda não passou o processo. E aí, se você resiste ao processo, você não vai viver aquilo que Deus determinou para você viver. Então a gente tem que olhar para o processo, olhar para as pessoas ruins do nosso caminho, olhar para tudo isso com muito amor, com muito carinho. A gente precisa entender que esse processo é necessário para me fortalecer naquela área da minha vida. Nossa, mas eu tô com um problema aqui muito grande financeiro. Glória a Deus por isso. Deus vai trabalhar nesse campo da sua vida. Se você está com problemas financeiros, glória a Deus por isso, né? Deus vai trabalhar nesse campo da sua vida, porque ele precisa te ensinar. Ele precisa te ensinar a administrar, ele precisa te ensinar a doar, ele vai ensinar vários processos, vai colocar vários processos ali, para você aprender sobre isso, para você aprender a administrar. Lembra dos talentos? Então, Jesus, ele tirou o pouco até daquele que não tinha nada. Assim, Jesus, ele é justo, né, gente? Então, assim, aquele que quase nada tinha, Jesus foi lá e tirou. Por que Jesus foi lá e tirou? Não estava sabendo multiplicar. E Deus foi lá e deu mais para que multiplicou. Então, assim, muitas vezes, entendam, tudo aquilo que a gente vive é resultado das nossas escolhas, das nossas ações. Então, se lá, por exemplo, tô com um problema no campo financeiro, se o meu financeiro não tá bem, é exatamente pelas minhas escolhas. Enquanto eu não passar os processos que eu preciso passar nessa área da minha vida, enquanto eu não aprender aquilo que eu preciso aprender, não vai melhorar, não vai mudar. Então a gente precisa ter isso muito firme na nossa mente, a gente precisa ter isso muito firme no nosso coração para que a gente não tenha quedas nos nossos processos, porque é quando a gente vai achar que a gente está abandonado, que Deus deixou a gente, que tá tudo dando errado mesmo, é onde pessoas maldosas vão chegar do seu lado e vão alimentar, né, essas situações, esses pensamentos. Então é muito importante que a gente não deixe que isso aconteça. E voltando para Saul, né? Qual que foi o impacto, né? Do caráter e o legado ali de Saul e de Davi. Saul, ele usou lança, Saul, ele tinha a língua, assim, bem afiada. Então, assim, tem pessoas, né, que não vai ter uma lança. Então, você acha que você vai estar, ai, mas eu não tô matando ninguém, não tenho uma arma, mas eu não tô matando ninguém, não tenho uma lança, né? Mas a língua é afiada tanto quanto uma lança. Então, o que você fala, o que sai da sua boca, o que você julga, o que você fofoca, também é uma arma, é uma lança. A sua língua pode estar sendo uma lança super afiada. Então a gente tem que olhar para os nossos defeitos, olhar para essas características ruins, para que Deus possa curar também, para que Deus possa agir sobre a nossa vida. E quando alguém corrigir, quando alguém falar, escuta, faça o filtro pelo menos. Eu não saio ouvindo o que todo mundo me fala, mas eu escuto e filtro. Eu vejo se aquilo faz sentido na minha vida ou não, se aquilo está encaixando no momento que eu estou vivendo ou não. Mas pessoas que são muito próximas, é importante que a gente ouça, é importante que a gente dê atenção para a gente poder ter ali aquele momento de correção, que a gente se corrija antes que aconteça a nossa queda de fato, porque ela pode demorar, mas ela acontece. Então a gente precisa aceitar as correções. Então aqui a diferença, né, de caráter, o legado que cada um deixa aqui, Saul e Davi. Então, Saul se tornou um cara maldoso, um cara invejoso, um cara soberbo, um cara resistente, um cara que não queria mais escutar a palavra do Senhor, não queria mais ouvir, não queria mais conselho de ninguém. Então, assim, ele se tornou esse cara. E Davi não. Davi, ele continuou com o coração sábio, um coração limpo, um coração um ouvido que escuta, um coração que acolhe. Então, Davi, ele usava ali a harpa, né,
para adorar e curar as pessoas. Então, Davi se utilizava ali do louvor, da adoração, tanto para que ele pudesse, né, se manter ali edificado, se manter conectado com o Senhor, mas também para que as pessoas ao redor dele quisessem viver esse momento, quisessem, sabe, estar na presença. Então, Davi, ele se permitia ser usado por Deus, enquanto Saul já não se permitia mais. Então, você está se permitindo ser usado por Deus, ou você está permitindo que coisas ruins possam acontecer através de você? Porque quando a gente utiliza a nossa língua para fofocar, para maldizer alguém, a gente está sendo usado para o mal. E quando a gente fala coisas boas, declara coisas boas, pega as pessoas, olha, vamos para a igreja, vamos para tal lugar, vamos fazer parte aqui de um grupo, né? Esse projeto mesmo, vamos escutar uma palavra, ou você senta com a pessoa, porque se você tem algo bom dentro de você, as pessoas ao seu redor, elas sabem, elas percebem, porque você vai falar algo bom para elas, você vai aconselhar elas de forma positiva, de forma boa, sabe? Então, isso a gente precisa cuidar, para que a gente não esteja sendo canal de coisas ruins na vida das pessoas, que a gente esteja sendo canal realmente de bênçãos, de coisas boas. Então, a nossa queda, ela acontece quando a gente para de seguir aquilo que Deus já colocou no nosso coração, a gente para de seguir princípios, a gente começa a ir pela nossa emoção. Então, o Saul, ele se deixou levar pela emoção, né? Qual que era a emoção que ele estava sentindo no momento? Ciúmes, inveja, era isso que ele estava sentindo. Então, deixa eu ler aqui tudo que Deus permite em nossas vidas tem um propósito. Exatamente, a gente precisa olhar com muito carinho até para os nossos inimigos, porque eles estão fazendo parte daquilo que Deus já entregou, aquilo que Deus já determinou para a nossa vida. Então, que se eles tiverem que aparecer, que apareçam rápido, para a gente viver rápido os processos, para a gente conseguir aquilo que Deus já preparou para a nossa vida. Então, agradeçam os processos, queiram viver esses processos, porque sem eles a gente não vai alcançar aquilo que a gente precisa alcançar, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. Aí tem que de uma lança dá para desviar, mas e das palavras, meu Deus, que forte, fala Deus. Da lança a gente desvia, a lança a gente combate, né? Agora a gente foge, agora as palavras, que forte, irmão, que forte mesmo. Então, só para a gente encerrar aqui, já estamos indo para o fim, se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa, mas já estamos indo para o fim do que eu vim trazer para vocês, que é realmente para a gente ter esse lado desse cuidado de olhar para os nossos defeitos, olhar aquilo, né, que a gente também não está fazendo de bom para o outro, olhar quem a gente está sendo, se a gente quer ser referência, a gente precisa mudar os nossos comportamentos, porque seja a nossa família, nossos filhos ali, né, vão olhar a gente como referência, mas também as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que trabalham com a gente. Eu falo que seguir, né, aquilo que Jesus pede para a gente seguir, aquilo que Jesus foi, não é fácil, né? É muito difícil, porque você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, você quer falar, você quer, sabe, você quer se expressar, você tem sentimentos, você tem raiva, você tem sentimentos ruins, né, que querem despertar ali no momento principalmente no momento de injustiça, como Davi teve. Saul cometeu várias coisas que foram injustas com Davi, mas Davi ali sempre firme, com o coração, porque ele sabia onde Deus ia colocar ele sabia o que ia acontecer, e ele sabia que só precisava cuidar do coração dele. Então, ele só precisava não deixar a maldade entrar no coração dele. E aí, eu só vou falar um pouquinho, né, do final ali de Saul. Então, Saul, ele morreu de uma forma... Ele se suicidou, né? Então, assim, ele era tão arrogante, ele se tornou um cara tão soberbo. E tem uma passagem que eu não tenho aqui agora no momento, depois eu posso mandar no grupo, que fala, né, que Deus resiste aos soberbos. Então, ele era tão ruim, se tornou uma pessoa tão ruim, tão ignorante ali, né, no sentido da ignorância da palavra, de não querer crescer, não querer, sabe,
ouvir que Saul, ele se matou, orgulhoso. Ele podia simplesmente ter aceitado aquilo que as pessoas estavam pedindo para ele mudar, ele poderia ter aceitado a mudança, aceitado, voltado a ouvir Deus, mas não, ele era orgulhoso. Ele preferiu morrer do que perder o trono. Então, quantas vezes a gente vai preferir estar certo do que a gente ter a glória do Senhor ali, do que a gente ter a presença do Senhor conosco? Então, será que estar certo, a gente está certo, provar para alguém que a gente está certo, a gente brigar, ser justiceiro, será que isso é tão valioso? Será que isso vale mais do que a gente realmente estar na presença do Senhor? Porque se você tem certeza que você está certo, o Senhor também sabe que você está certo. E se o Senhor sabe que você está certo, você tem o melhor dos advogados. Então, assim, não precisa. Eu tenho uma frase que eu aprendi com uma pessoa aqui de Sorocaba, o justo não se justifica. Quando a gente está certo, a gente não precisa se justificar. Vai chegar alguém e falar assim, vai derramar sobre você assim, ó. Pode xingar, pode brigar, pode falar o que for. Você só vai lembrar dessa frase: o justo não se justifica. E você vai só ouvir e vai falar assim, tá bom, me perdoa. Se eu tive alguma falha, me perdoa. Isso é um exercício muito difícil, gente, mas isso é libertador. Sabe o que é liberdade de verdade? Emocional? É isso. É você entender que você não precisa brigar, não precisa xingar, não precisa responder, não precisa ser justiceiro, não precisa provar que tá certo. E isso, cara, isso é uma chave poderosíssima. Você não precisa, o justo não se justifica. Então, Davi, ele não precisou fazer nada. Ele já sabia o que Deus tinha para a vida dele. E Saul, não. Saul, ele se perdeu no meio do caminho. Então, só para a gente encerrar, esse foi o fim de Saul. E qual que foi o fim de Davi, né? Davi também errou, né? Quem conhece a passagem sabe que Davi também errou. E por que o fim de Saul foi tão diferente do fim de Davi? Davi entregaria tudo, Davi entregaria o trono, Davi, quando errou, ele entregaria todo o ouro que ele tinha, Davi entregaria ele mesmo, a vida dele, pelo Senhor. Então, Davi, ele entregaria tudo. Agora, Saul não queria entregar o seu trono, porque quando ele começa a ter essa crise, ele começa a ter essa inveja de Davi, ele começa a ter esse sentimento de querer acabar com Davi, ele está tirando a vontade do Senhor, porque ele sabia que o Senhor tinha mandado ungir Davi a rei. E aí ele queria derrubar a vontade do Senhor. Porque ele queria o trono. Ele queria o ouro, ele queria a prata, ele queria o domínio, ele queria o poder sobre o povo. Então, em nenhum momento, Saul, quando ele começa a cair, ele olha para a vontade do Senhor, ele olha para a vontade própria. Então, o que é que você hoje está segurando, que você não quer entregar, porque você tá igual Saul? O que você tanto tá segurando ali que você não entregaria? Isso pode ser a razão de algo. Então, eu tô certo nisso, eu não quero pedir perdão. Você tá igual Saul, desculpa. Eu tô aqui, eu tenho uma dívida, eu não vou pagar porque eu não acho certo pagar essa dívida. Desculpa, mas você tá igual Saul. Você sabe o que é, você sabe o que Deus mandou você fazer, o que tá escrito que você tem que fazer, né? Que você tem que honrar, e você não quer fazer porque você acha que você tá certo. Então, o que é que você tem segurado? Assim como Saul segurou, ele queria segurar a coroa, ele queria segurar o trono, ele não queria abrir mão. E, por incrível que pareça, eu vou passar mais uma chave para vocês. A gente só prospera, seja no relacionamento, seja no financeiro, em qualquer hora da nossa vida, quando a gente solta. Então, quando a gente, cara, isso aqui não me pertence. Se eu tenho aqui esse livro aqui, se eu tenho esse celular aqui, tudo que eu tenho aqui, sabe? Se eu tenho isso, é porque é dele. Ele está me usando para poder transbordar tudo isso na vida das outras pessoas. Ele está me abençoando, não é meu. Então, quando a gente consegue soltar, Deus abençoa mais. E no relacionamento também. Mas como no relacionamento, Lu, eu vou soltar? É quando você para de ser ciumento, fica em cima da pessoa,
sabe? Fica lá, fica atormentando, não deixa a pessoa trabalhar, não deixa a pessoa servir na igreja, não deixa a pessoa servir no projeto social que ela quer servir, não deixa a pessoa fazer as coisas. Você não solta, entende? Isso também é ter ali um espíritozinho de Saul, porque você não consegue soltar. Então solta as pessoas, solta, porque quando a pessoa é solta, ela tá solta, é igual passarinho. Você soltou, ela pousou no seu ombro, você fala: meu Deus, eu estou ungido, estou com unção do Senhor, estou aqui, tem um passarinho pousou em mim, uma borboleta que seja, gente. Por quê? Porque ela tá livre. E quando a pessoa tá livre e ela decide ficar mesmo assim, cara, é 1000 vezes melhor do que você ficar prendendo, segurando em cima, naquela possessão. E com dinheiro, gente, é a mesmíssima coisa. Quando você fica segurando, mas eu só tenho 100 reais. Ai, mas Deus pediu aqui, ó. Ai, o fulano sentiu no coração ali que eu tinha que dar 50. Mas eu só tenho 100. E agora? Né? Você segura, você prende. Ou você fica em preocupações. Vocês sabiam que se preocupar também é se prender a algo e impedir que aquilo se manifeste, aquilo prospere na sua vida? Porque se você fica preocupado, ai meu Deus, não vai sobrar dinheiro para isso, vai faltar dinheiro para aquilo, não vai dar certo tal coisa, eu preciso receber isso, eu preciso. Quando você faz isso, você está segurando. E não vai prosperar. Por quê? Porque aquilo está tendo domínio sobre a nossa vida. Porque a gente julga, é muito fácil você julgar o rico. Mas o rico, ele gosta só de dinheiro. O rico está apegado ao dinheiro. Tá? Mas você acha que a sua preocupação não é apego no dinheiro? Porque você está consumindo parte do seu dia preocupado com dinheiro. Então, isso também é apego. Você está deixando o dinheiro dominar a tua mente. Seja 20 minutos no seu dia que você gasta com preocupação financeira. Você está deixando o dinheiro dominar a tua mente. Porque se você fosse crente, no sentido daquele que crê, você estaria pensando coisas positivas. Senhor vai me abençoar. Hoje eu vou vender 1 milhão, né? Trazendo para o mundo comercial. Hoje o Senhor vai fazer algo que vai cair lá um dinheiro na minha conta. Eu não sei como vai acontecer, mas vai fazer. O Senhor vai fazer. Então, você poderia estar gastando seu tempo com isso, mas não, você está gastando no apego da preocupação de que vai faltar. E vai faltar mesmo. Porque o Senhor, ele não vai prosperar na sua vida. Porque você está se apegando. Seja no relacionamento, seja na família, seja em qualquer coisa que você esteja apegado na preocupação. Isso também é apego, isso é deixar dominar a tua mente. Então, é isso. Vou encerrar. Acho que já falei bastante por hoje. Acho que já deu para passar um pouquinho ali de uma visão diferente mesmo sobre Saul, né? Sobre esse reinado dele, sobre a queda dele, né? Como ele caiu e como que Davi ele cresceu, como que Davi ele se manteve firme no propósito, ele não se vendeu por propostas. Então Davi também pecou, Davi também errou, mas Davi foi passional. E Davi se arrependeu, Davi continuou com Deus, Davi continuou ouvindo o Senhor, Davi entregaria tudo. Por isso o Senhor perdoou ele, ele teve um fim, ele terminou alegre, ele terminou feliz, ele terminou o reinado dele bem. Então é isso, vamos terminar também o nosso dia, nossa semana bem, vamos nos livrar das nossas amarras, dos nossos apegos, tudo aquilo que nos escraviza, aquilo que a gente tem deixado dominar a nossa mente. Vamos desapegar, vamos soltar de tudo isso, vamos confiar nos planos do Senhor, vamos agradecer mais e reclamar menos, vamos declarar com a nossa língua, a nossa lança, que é afiadíssima. Vamos declarar coisas boas sobre a vida das pessoas, não vamos declarar coisas ruins. Eu me coloco nisso também, porque eu também sou ser humano, também estou aqui me desenvolvendo, estou aqui tirando o meu tempo, estou estudando mais para poder me dedicar a esse projeto, para poder estar aqui com vocês, para poder estar transmitindo, né, tanto aquilo que eu já passei, aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já aprendi, e muitas vezes eu vou estar estudando e aquilo vai estar sendo para mim.